Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó capítulo 42, versículo 5. Olá, pessoa linda, seja bem-vindo a mais uma palavra de encorajamento. Você conhece a história de Jó? A Bíblia nos conta que ele era um homem correto. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. O Senhor se agradava muito de Jó e conhecia a sua fidelidade, a sua integridade. E a história continua nos contando que certo dia os anjos foram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, também foi com eles. E Deus perguntou: de onde você vem? Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Satanás falou que se Deus permitisse tocar nas coisas de Jó, Jó o amaldiçoaria. E Deus conhecia tanto, Jó confiava tanto na integridade e na fidelidade de Jó, que permitiu a Satanás tocar a vida dele. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Então os bens de Jó foram tocados. Roubaram todos os seus animais, mataram seus empregados, morreram as ovelhas, os pastores. Também seus filhos e suas filhas estavam todos reunidos na casa do irmão mais velho. Veio um vendaval, a casa desabou e todos morreram numa vez só. Já imaginou essa situação? Será que eu suportaríamos isso? O que você tem passado hoje é pior do que isso que Jó passou? Perder todos os bens, os servos, os filhos, tudo no mesmo dia. E qual foi a reação de Jó em meio a tudo isso? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por essa, Satanás não esperava. Então, novamente, numa outra reunião de anjos, Satanás apareceu e Deus falou a ele novamente o quanto se agradava de Jó. Só que Satanás, ele foi um pouquinho mais fundo dessa vez. Ele falou para Deus que se Deus permitisse que fosse tocado na carne dele, nos ossos de Jó, ele blasfemaria contra Deus. Será que ainda não era suficiente Jó perder todos os bens, os filhos? E Deus permitiu que Satanás fizesse com ele o que quisesse, mas exigiu que a vida de Jó fosse poupada. Então, quando Satanás saiu da presença do Senhor, feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinza, se coçava com um caco de telha, com um caco de barro, para raspar as feridas, porque tomou conta do corpo dele todo. De verdade, eu não consigo me imaginar nessa situação. Aí a mulher de Jó, que tinha acompanhado tudo isso do lado dele, que também tinha perdido os filhos, nem ela conseguiu entender como Jó continuava íntegro e correto diante de Deus e falou para ele: como você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó respondeu para ele: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal?
E em tudo isso Jó não pecou. Aí se desenrola todo o livro de Jó. Depois chegaram os seus amigos e questionaram muitas coisas. Eles questionavam, sabe, o que Jó poderia ter feito de errado, qual era o seu pecado, o que tinha acontecido para ele estar naquela situação. Porque eles entendiam que se Jó fosse um homem íntegro, Deus não permitiria acontecer isso com ele. Aí todo o livro de Jó decorre entre a fala de Jó, dos seus amigos, e Jó também começa a questionar ao Senhor, até que Deus intervém e resolve bater um papo com Jó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu as suas dimensões, estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. E aí Deus começa a explicar a Jó quem ele é, como ele formou o mundo. Deus se deixa conhecer, Deus se revela a Jó, Deus mostra verdadeiramente porque ele é o grande eu sou. Então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? E Deus também pergunta: você porá em dúvida a minha justiça e me condenará só para provar que tem razão? Você é tão forte quanto Deus? Sua voz pode trovejar como a dele? E aqui Deus já aponta para Cristo, de como precisamos reconhecê-lo para que sejamos salvos. Porque seríamos salvos por nós mesmos apenas se fôssemos tão fortes quanto Deus. Então, eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Foi isso que Deus disse a Jó. Aí depois de todo esse discurso de Deus explanando a Jó sua onipotência, onisciência, onipresença, depois de tanta revelação, por mais que Jó tivesse sido apresentado no início do livro como um homem temente a Deus, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Tu me perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Tu disseste: ouça e eu falarei, e lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. E então Jó, naquele estado, com o corpo todo em feridas, com todas as dores das perdas financeiras, do luto e de tudo que estava acontecendo, orou pelos seus amigos, depois de entender quem é Deus. E aí então Deus o abençoou em tudo, com o dobro do que ele tinha, com os bens, com os filhos, com prosperidade. Deus o tornou próspero de novo. Será que em meio às tempestades da vida conseguimos nos manter íntegros diante do Senhor? Continuaremos louvando, adorando, intercedendo pelos nossos irmãos? É um desafio, mas é possível. Se Jó conseguiu, eu e você também conseguiremos. Muitas vezes eu já falei essa frase, que eu conhecia Deus só de ouvir falar. Eu achava que eu conhecia Deus, até que eu decidi mergulhar na palavra de Deus, para então encontrá-lo face a face. E por que Jó passou por tantas provações? Será que era justo mesmo ele sendo tão temente a Deus? É fácil colocarmos Deus num banco dos réus e condená-lo quando ainda não compreendemos as coisas, certo? Todos nós temos a nossa opinião e, para provar que temos razão, acusamos Deus, como ele mesmo disse a Jó. Na verdade, Deus queria abençoar Jó com o dobro do que ele tinha, mas para isso, Jó precisava conhecer a Deus face a face. O meu nível de revelação de Deus é o recipiente para que eu possa receber a glória dele.
Quanto mais revelação você tiver, mais você vai conseguir receber. Jó só recebeu mais porque ele decidiu conhecer mais a Deus mesmo em meio a tanto sofrimento. Eu oro para que hoje seja o dia que você decida conhecer mais a Deus, mergulhar na sua palavra, que você e eu possamos entender que por nós mesmos jamais conseguiremos salvação. Que precisamos sim reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, admitirmos que somos pecadores e reconhecer a Jesus como o único, suficiente e verdadeiro Senhor e Salvador. Convidar o Espírito Santo para nos ajudar em todo esse processo e entregar nossa vida verdadeiramente a Jesus. Que hoje seja o dia do início de uma nova caminhada. Que hoje seja o dia que, por maior que seja a dificuldade, nós possamos dizer a Deus que sim, nós somos totalmente dele e, como diz a sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas que a gente não entende. Eu sou a escritora Suzana e te convido a abençoar pessoas com essa palavra. Que assim como Jó orou pelos seus amigos, nós possamos também orar pelos nossos amigos, que nós possamos mandar essa palavra em forma de oração para os nossos amigos. Deus o abençoe, um ótimo dia para você. Abraço.